Meus amores, como vocês estão? Vocês estão bem bonzinhos? Eu espero que sim. Eu tô boa, tô bem boinha, mas não vou mentir não que eu já estive melhor. Já falei essa frase várias vezes. E hoje, já adianto que o episódio é só em áudio, não adianta você procurar o vídeo porque não tem vídeo. Apesar de ser um episódio novo que eu tô gravando agora, não é antigo que já está gravado, não vai ser em vídeo porque eu não tenho exatamente todas as ferramentas possíveis para fazê-lo. Eu sei que eu sempre digo que a gente tem que fazer com o que tem, e é o que eu tô fazendo. Eu tô fazendo com o que eu tenho, porque eu vou contar uma coisa séria aqui pra vocês, que é o último episódio que eu gravei em vídeo, aquilo ali me deu um trabalho, mas um trabalho tão grande pra postar, que vocês não fazem a ideia do que foi. Eu editei minimamente, mas fiz ali uma ediçãozita, né? E no final, quando eu fui exportar o vídeo, meu computador não tinha espaço suficiente para eu exportar o vídeo. Eu tive que exportar o vídeo em 3 partes e demorou muito. Aquilo me deu um trabalho para depois fazer outra edição, que eu tive que juntar os vídeos todos no telemóvel. Olha, você que vê muita coisa, as coisas prontas na internet, tudo bonitinho, tudo funcionando nas mais perfeitas condições, às vezes a gente não tem noção do que tá por trás. E acho que é um pouco disso que a gente vai conversar hoje. Peguei o gancho. Eu não sabia nem como é que eu ia pegar o gancho, mas peguei. Aí foi essa a verdade. Não é que eu não queira postar episódios em vídeo, eu achei muito bacana, eu gostei, eu acho que funciona bem. Embora só esteja disponível no Spotify e no YouTube, mas eu tenho que colocar pra lá o vídeo. Isso vai ficar disponível depois, quando eu puder e tiver condição física, digo, de computador mesmo, que eu consiga fazer isso, ou então que eu tenha dinheiro suficiente pra pagar uma pessoa pra editar os vídeos pra mim. E, né? Aí depende também de vocês me tornarem famosa e eu começar a virar blogueira, começar a receber vários contratos milionários para que eu possa pagar alguém para fazer isso para mim, ou então comprar um computador novo com mais espaço para eu poder tratar dos vídeos. Mas não foi assim um bom começo. Eu gostei muito de gravar aquele episódio em vídeo, de verdade, embora meu cabelo estivesse horroroso. Eu gostei muito de gravar aquele vídeo. Acho que me deu um outro ânimo, um outro ar diferente. Foi bom. E muita gente chegou aqui por causa daquele vídeo, por conta daquele episódio. Eu ganhei muitos seguidores no podcast. Muito obrigada para quem chegou aqui agora. Sejam muito bem-vindos. Vocês são o porquê de eu fazer isso aqui. Espero que vocês tenham gostado e que continuem aqui. É bacana, eu juro. Eu sou legal. Quem tá aqui, quem já tá há um tempo, pode dizer que eu sou legal, que eu sou bacana. E aí foi isso. Não sabemos quando voltaremos com episódios em vídeo. Teremos, num futuro breve, se Deus quiser. E aí, vamos pegar nesse rolê aí, porque eu queria partilhar uma coisa com vocês aqui. Embora eu não quisesse, pra falar bem a verdade, eu não queria, mas eu sinto que é meu dever falar isso. Mais uma vez vou eu dizer que estou passando por uma fase meio chata na minha vida. E puta que o pariu! Perdão, um palavrão, mas só mesmo um belo palavrão para expressar a o meu sentimento neste momento. Porque sim, mais uma vez, aconteceram coisas muito desagradáveis, né, que eu não estava à espera. E, cara, faz parte da vida, a gente sabe, vai ficar tudo bem, tudo passa, até a uva passa. E, cara, eu vou ser bem sincera pra vocês. Nesse momento, eu tô emputecida com essas frases maravilhosas. Eu sei que a maioria das pessoas que falam isso, falam pra ajudar a gente, falam porque, né, que acha que de alguma forma aquilo ali vai fazer bem, alguma coisa assim. E, cara, eu sei que vai ficar tudo bem. Eu espero que fique tudo bem, né? Não vai ficar tudo mal pro resto da vida. E não que esteja tudo mal, mas também tem muita coisa que tá mal, que não tá bem, entendeu? E eu falei assim, eu pensei muito antes de gravar esse episódio, falei assim, pô, parece que eu tô sempre chorando miséria, parece que eu tô sempre reclamando da vida, parece que tudo e não. Mas eu resolvi gravar esse episódio aqui porque eu tava conversando com uma amiga minha ontem, e eu tava mesmo, ontem não foi um bom dia, foi um péssimo dia, tem sido, nesses últimos dias, tem sido bem
mal. Inclusive, foi depois que eu gravei aquele episódio, no dia seguinte eu recebi uma notícia muito desagradável, que foi como se fosse uma rasteira da vida. Realmente foi uma rasteira da vida. Foi bem grande. Eu caí e bati com a cabeça. E eu ainda tô me encontrando nisso aqui. E eu ontem tava conversando com a minha amiga sobre isso e eu falei assim, ai, eu sei que ela falou por bem, amiga, se você estiver ouvindo, eu te amo, tá? Eu sei que você falou por bem, mas preste atenção. E ela falou assim, vai ficar tudo bem, é uma fase. Eu falei, cara, até isso tá me irritando, se tá tudo bem. E aí ela mandou, eu falei assim, parece que tá tudo mal, que as coisas não vão pra frente, que as coisas não andam e tal, que eu tô sempre correndo em círculos, que eu não saio do lugar e não sei o quê. E aí ela me mandou o meu próprio vídeo. E num primeiro momento eu queria mandar ela pra um lugar bem bonito. Porque eu fiquei irritada naquela hora, porque eu já estava irritada, eu estava já da circunstância toda num momento mais sensível. E ao mesmo tempo aquilo ali me fez pensar que eu falei assim, cara, quem sou eu, né? Que arrogância da minha parte. Comecei a me sentir super arrogante de cagar regras. Eu falei, eu sou uma fraude, eu sou uma verdadeira impostora, eu tô aqui nesse episódio e nos outros todos cagando regra como se minha vida fosse linda. Sendo que eu faço questão de sempre mostrar pra vocês que a minha vida não é linda. De linda, minha vida não tem praticamente nada. Eu tenho muitos problemas, eu tenho muitas questões que eu busco trabalhar, e o que eu mostro pra vocês aqui é o que a gente sabe que deveria fazer, a gente sabe que deveria chegar lá e olhar, mas eu hoje fiz questão de vir aqui com a maior humildade do meu ser para dizer que, embora eu fale todas essas coisas, eu não sou perfeita. Não imaginem que eu sou perfeita. E acho que isso é até uma coisa, não tô me achando, mas eu acho que isso é uma coisa bonita de dizer e mostrar para vocês que tá tudo bem a gente saber das coisas, porque você pode me ouvir e falar assim, olha essa aí, eu sei das coisas e minha vida continua a mesma merda. Eu te entendo total. Eu te entendo total. E eu fiz questão de hoje vir aqui falar nesse lugar de, não é que eu não saiba, eu sei das coisas. Tem coisa que eu não sei, mas tem muita coisa que eu sei, tem muita coisa que eu trabalho, tem muitas coisas que eu realmente me dedico e me empenho, e mesmo assim não chego lá, e mesmo assim não consigo, mesmo assim eu acho que tem que melhorar, que não tá bacana. E naquele momento que a minha amiga me mandou o meu próprio episódio, eu me senti mais merda do que nunca. Que eu falei, quem sou eu pra ficar falando essas coisas? Quem sou eu pra estar aqui falando um monte de coisa e falar, você tem que aquilo outro, você tem que fazer aquilo. E por um breve momento eu pensei e falei, cara, parece até que eu não aplico isso pra mim. Mas depois fiquei ali ruminando a coisa e falei, a questão não é essa. A questão é que, e que é uma coisa bem merda, mas não tem como a gente fugir, é que por mais que a gente saiba, por mais que a gente se dedique, por mais que a gente faça, tem coisas que realmente são alheias. Tá certo eu falar essa palavra assim? Mas assim, tem coisas que fogem ao nosso controle e não dependem só da gente. O que não nos dá também o direito, entre aspas, de não fazer a nossa parte. Às vezes a gente cansa. Nesse momento eu tô exausta de fazer a minha parte, de me dedicar e fazer muito e não chegar exatamente onde eu quero. Eu tô cansada. Mas isso não me dá o direito de não fazer nada, entendeu? Porque aí mesmo que eu não vou chegar a lugar nenhum. Hoje eu vou falar de mim, não vou falar de você, mas para que você possa, de alguma forma, se identificar e se conectar com o que eu tô dizendo. Porque às vezes parece que a vida tá de sacanagem com a gente. Às vezes parece que a vida quer mesmo fuder com tudo. É verdade. Você vai para um lado, tá uma porta fechada. Você vai por outro, tá a janela fechada. Você tem um molho de 50 chaves, você só acerta e se acerta na última chave. Parece que a vida é difícil para você. Parece que o negócio não anda. Não ata nem desata, entendeu? Eu tô falando de uma forma geral, tá? Eu tô falando de um contexto geral. E eu sei que existe um momento que a gente entra em conflito com nós mesmos, com as nossas ideias, com os nossos ideais, com os nossos propósitos, com a nossa dedicação. E que realmente a gente fala assim, porra, tá uma merda, pra que eu vou me dedicar?
Mas se a gente pensar bem, que eu tenho tentado fazer isso para não sucumbir à maluquice, manter a mente ocupada para não fazer maluquice, tá uma merda. Mesmo eu me dedicando. Se eu não me dedicar, pode ser que fique uma merda pior. Meu primo dizia que nada tá tão ruim que não possa piorar. Eu acho uma frase bem merda, mas que também é um pouco de verdade. Então, eu falei, cara, tá, eu tô cansada, tô exausta, eu já não sei mais o que fazer, eu já não sei mais para onde ir, eu já não sei mais o que eu posso fazer de diferente. Mas também, se eu ficar só parada no mesmo lugar, não vai adiantar muita coisa. E aí eu percebi que eu, muitas vezes, fico falando esse tá tudo bem pra mim. E que isso me irrita também. Uma parte de eu estar irritada com esse, vai ficar tudo bem, você tá tudo bem, você é forte, não sei o quê. Isso também me irrita porque nem sempre a gente precisa estar bem. Nem sempre a gente precisa ser forte. Tem algum momento que a gente só não quer ser. A única coisa que a gente não quer é ser forte. Nesse momento, eu vou ser bem sincero pra vocês. Eu não sei se eu vou postar esse episódio, não, mas tudo bem. A última coisa que eu quero agora é ser forte. Eu tô cansada de ser forte. Eu queria, por algum momento, que alguém olhasse pra mim e falasse: nossa, essa menina é tão fraca. Ela precisa de um abracinho. É só isso que eu queria nesse momento. Ter a licença poética de falar assim: puta que pariu, que bela merda. Minha vida está um caos. E isso não me tornar menos merecedora. Isso não me tornar menos importante naquilo que eu falo, nas coisas que eu faço, no conhecimento que eu tenho. Não invalida. O conhecimento que eu tenho e o que eu passo pra vocês aqui não invalida o fato que minha vida tá uma merda. Vamos dizer assim. Que eu tô com dificuldades em certas áreas da minha vida. Porque em muitos momentos eu pensava assim, tipo, não, pra eu manter a pose, eu tenho que estar tudo bem. Nem que eu tenha que fingir e colocar uma máscara. E isso cansa. Isso cansa muito. Não que eu esteja aqui fingida, tá, gente? Eu nunca estive aqui fingida. Mas em alguns momentos eu me esforçava demais e isso acabava por me cansar mais ainda. Imagina, eu tô passando por um momento delicado, que eu preciso tomar muitas decisões e muito importantes na minha vida, e que isso já me consome muita energia. E aí eu chego aqui e faço um esforço maior para estar feliz, e eu estava feliz. Eu gosto de gravar o podcast, eu gosto muito de fazer isso. Ai, me dá vontade de chorar. Mas vocês conseguem perceber que o fato de eu ter que me esforçar muito mais para estar bem aqui me consumia mais energia e eu ficava muito mais cansada? Aonde foi que a gente se perdeu e que a gente dizer que tá numa fase merda, a gente dizer que tá triste, a gente dizer que tá chateado, aonde foi que isso deixou de ser aceito? Aonde foi que a gente se obrigou a performar no 100% o tempo todo? E eu fiquei pensando, será que é isso que eu prego aqui? Será que é isso que eu tô falando aqui? Será que eu tô indo contra tudo aquilo que eu acredito? Falei, não, cara, não pode ser assim. E por isso que eu fiz questão de gravar esse episódio hoje, pra gente refletir um pouco. Hoje eu vou falar mesmo a gente e vou falar de mim mais uma vez. Que é pra gente refletir no tipo de história que a gente tá contando pra gente. Porque contar a história pros outros é muito fácil. Quer dizer, muito fácil não, é mais fácil. Mas contar a história pra gente é que a coisa muda e que mora o perigo. Porque se você começa a contar uma história pra você que não é verdade, aquilo ali chega um momento que começa a ficar insustentável e realmente te tira uma energia que ela é preciosa. Principalmente nos momentos que as coisas não estão tão boas. A gente precisa da nossa energia em todos os momentos da nossa vida, para curtir os bons momentos e pra gente poder ter aquela força que, em última instância, só vem de nós nos momentos mais desafiadores da vida. E saber aceitar e não ter vergonha disso. Cara, todo mundo passa por dificuldades. A verdade é que a grande maioria das pessoas não expõe. Não expõe as dificuldades. E não expõe o caminho, não expõe o quanto que chega lá.
Aí você vê uma fulana que tá casada com um bom marido, que tem uma boa casa, que tem um bom carro, que tem bons filhos, que tem bom trabalho, que tem isso, que tem aquilo, e a gente só vê aquele pequeno recorte da vida dessa pessoa e acha que tudo na vida dela é fácil. Pode ser que seja, e eu já falei isso aqui em vários episódios, eu bato mesmo nessa tecla. Pode ser que seja, mas pode ser que não. A gente não sabe o que aquela pessoa passou para chegar ali. Pode ser que ela tenha tido um caminho super simples e seja muito mais fácil para ela dizer para você que vai ficar tudo bem, porque para ela, de repente, uma dificuldade no dia seguinte já ficou tudo bem. Mas a gente tem que ter um cuidado maior quando a gente se espelha, não sei se é bem essa palavra, mas assim, se coloca minimamente e tenta ter empatia no lugar do outro e perceber que o lugar do outro nunca vai ser nosso. A gente nunca sabe exatamente o que o outro tá passando, sabe? O que o outro tá lidando. Tem gente que passa dificuldade a vida inteira. E se às vezes a pessoa pensa e fala assim: eu nunca ficou tudo bem. Como é que você tem a pachorra de me dizer que tá tudo bem? E a pessoa fez na melhor das intenções. Miga, eu não estou falando de você, tá? Tô falando no modo geral. Que eu também sou assim. Porque às vezes a gente também não sabe lidar com as dificuldades dos outros. E tá tudo bem, porque não é nossa. A gente não sabe lidar com o desconforto, com a tristeza dos outros. E tá tudo bem, porque não é nossa. E a gente tem empatia e se solidarizar pelas outras pessoas também passa por perceber que a gente não sabe exatamente o que aquela pessoa tá passando. Mas você simpatiza. E é um exercício muito importante que a gente tem. Isso eu bato mesmo na tecla, que a gente tem que aprender e exercitar a fazer. Cara, você tá numa situação que você tá com alguém que tá passando por um momento menos bom da vida, experimenta ao invés de dizer, vai ficar tudo bem, vai passar, é só uma fase, você é forte, você consegue, nananã. Fala assim, o que você precisa nesse momento? O que faria você se sentir bem nesse momento? Aí a pessoa vai te dizer. Porque às vezes a pessoa só quer reclamar. E por mais que seja chato, às vezes, ouvir alguém reclamar, cara, pensa, você quer ver aquela pessoa bem e o que vai fazer bem a ela é reclamar. Então, escuta. Nem que você não preste atenção, deixa a pessoa falar. Às vezes a pessoa quer um abraço, quer a companhia, ou quer só que você saiba que não tá tudo bem. Entendeu? E a gente, num ímpeto, muitas vezes, de querer ser bom e de querer ajudar, começa a colocar um monte de palavras bonitas que às vezes a pessoa nem quer. Eu tenho praticado muito esse exercício, às vezes eu peco, confesso, de perguntar quando como alguma das minhas amigas vem falar comigo, assim, o que você quer? Você quer a minha opinião ou você só quer falar? Você quer que eu te dê alguma solução ou você só quer desabafar? Porque vocês entram num acordo e ninguém fica mal na história. Se a pessoa quiser minha opinião, quiser que eu dê ali alguma solução, alguma coisa, eu vou e falo. Se não, se ela só quiser desabafar, tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. E se você não tiver isso de alguém, você também tentar minimamente se comunicar dessa forma. Tipo, eu não preciso que ninguém me diga que vai ficar tudo bem. Eu só quero desabafar. Eu só quero estar de mau humor. Eu só quero dizer que eu não tô bem, que as coisas não estão bacanas. Cara, em algum lugar na minha cabeça eu sei que vai ficar tudo bem, mas hoje eu não quero pensar nisso. Hoje não está tudo bem, hoje não tá bacana, hoje não tá legal, hoje eu tô triste, hoje eu tô chateada, hoje eu tô com raiva. A gente tem que aprender a transitar e conviver e nomear as nossas emoções, o que a gente tá sentindo naquele momento. Não tentar abafar, não, tipo, você tá mal, mas vai ficar tudo bem, boba. Cara, não, às vezes a gente só precisa mesmo deitar na cama. Eu passei que segunda-feira, segunda ou terça? Acho que foi terça, eu não fiz praticamente nada no dia. Eu fiquei deitado aqui, abri a minha janela, já era quase na hora do almoço, não fiz quase nada porque eu realmente estava inoperante naquele dia, eu não estava conseguindo ser produtiva naquele dia. E eu me vi num lugar que eu não estava me sentindo confortável de falar com as minhas pessoas, com as minhas amigas, nem com a minha terapeuta, com receio de, cara, eu vou incomodar. E eu já falei isso, que é uma questão que eu ainda estou trabalhando. Porque naquele momento e até agora, eu sei que eu não quero ouvir de ninguém que vai ficar tudo bem. Eu sei que vai, em algum momento vai ter que ficar tudo bem, sabe? Eu não sou maluca. Mas
Agora eu não quero ouvir que tá tudo bem. Eu tô com raiva. Eu quero expressar a minha raiva, eu quero poder expressar a minha raiva, eu quero poder expressar meu descontentamento. E quando eu falei pra vocês lá no início que, às vezes, quando a gente vê as coisas prontas, que a gente vê uma coisa bonitinha, que a gente não sabe o que tá por trás. E é verdade. A mesma grandíssima dificuldade que eu tive de postar aquele episódio em vídeo, ninguém sabe. Se eu não contasse, você acharia que foi a coisa mais simples do mundo gravar e postar aquele vídeo. Não foi. Ah, a gente não não expõe tudo. Eu sei que a gente não expõe tudo. E em alguma parte realmente a gente tem que guardar pra gente. Eu guardei aquilo ali pra mim, eu enfrentei aquela dificuldade e com criatividade fui pensando porque eu queria postar aquele vídeo. Falei, ele vai sair. Eu gravei, ele vai sair. Então eu fui em busca, fui contornando todas as dificuldades que eu tive, xingando pra caramba, tava puta da minha vida, mas no final aquilo ali deu certo e ele saiu. E eu não partilhei com ninguém, porque eu não achei que era necessário naquele momento, mas hoje fez todo sentido contar um pouco para vocês que a gente nunca sabe exatamente o que tem atrás de alguma coisa. A gente nunca sabe exatamente qual é a dificuldade que alguém está passando, a gente nunca sabe exatamente o que está ali. E o que passa por acolher, a gente acolher a nossa dificuldade, as nossas tristezas, a nossa raiva, a nossa dificuldade, passa por a gente nomear, entender e aceitar e não querer abafar aquilo ali. E também não aceitar que as outras pessoas tentem abafar, mesmo que não seja por mal, sabe? Que na maioria das vezes não é. Eu queria dizer que vai passar, né? Eu queria dizer, olha, vai passar, vai ficar tudo bem. Porque é um discurso que eu falo pra mim. É um discurso que eu uso pra mim mesma. E quando eu vi que eu tava nesse momento aqui, puta da minha vida, achando que não vai ficar tudo bem, sem acreditar, sem confiar nas coisas, sem, é, sem direção, assim, vamos dizer, e que eu tava me colocando naquele lugar, pô, eu sou uma grande impostora, eu fico falando ali para as pessoas que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que pedir com clareza, tem que fazer acontecer. E é como se eu não tivesse. Será que é como se eu não tivesse aplicando isso para mim? E eu percebi que não, não é. Eu continuo aplicando isso para mim, eu continuo fazendo isso para mim, mas o que eu faço questão de mostrar para vocês aqui, eu trouxe aqui para vocês hoje, é que embora eu faça isso, eu aplique isso na minha vida, tudo que eu falo para vocês aqui, eu busco constantemente aplicar na minha vida. Mas eu quero que vocês tenham em mente e não se iludam que o caminho é perfeito, que o caminho é linear. Porque tem muita gente por aí que faz parecer que é. E que é assim, num passe de mágica, que é num estalar de dedos, que as coisas ficam lindíssimas. Eu tinha uma vida merda, eu tinha dívidas, eu tinha isso, eu tinha aquilo outro, e do nada minha vida ficou perfeita, com flores e arco-íris. Pode ser, mas eu acho muito difícil. Porque o que vende mais é você mostrar uma vida perfeita e as pessoas vão querer comprar de você isso. Vão querer comprar essa sua vida perfeita. Mas eu acho que se a gente não mostra que entre uma vida ruim, entre aspas, e uma vida perfeita tem um caminho que nem sempre é linear, que na maioria das vezes é uma espiral louca, a gente dá liberdade, sabe? Eu dou a liberdade. Se você quer comprar alguma coisa de mim, do que eu ofereço, eu te dou a liberdade de você saber e ter a noção que o caminho não é bonito, que o caminho não é linear, que nem sempre vai ser fácil e que às vezes a dificuldade parece que nunca mais vai embora. E que às vezes a gente vai achar mesmo que não tá tudo bem e que não vai ficar tudo bem nunca. E tá tudo bem, sabe? É isso que eu faço questão de mostrar pra vocês hoje. A gente precisa saber das coisas que a gente tem que aplicar, vai? Do que é certo, do que é melhor, do que é coerente, do que é bacana, do que funciona, mas sabendo que
às vezes pode demorar para funcionar, às vezes pode demorar para acontecer, às vezes a gente pode ter mais dificuldades em algumas partes, em algum momento, em alguma instância. E tá tudo bem. Às vezes a gente quer posicionar, quer falar de alguma forma, e na teoria aquilo tudo é lindo, mas na hora de aplicar a gente encontra barreiras, a gente tá lidando com outras pessoas que também têm as suas dificuldades, e ali acaba que dá um choque. São muitas coisas envolvidas. A teoria de muita coisa é linda, mas a gente tem que saber que na prática a gente tem que estar mais preparado, a gente tem que, entre aspas, né, como eu disse antes, estar mais forte e saber que às vezes o nosso forte vai bambear de um lado para o outro e que às vezes a gente não vai querer ser forte, que às vezes a gente vai querer desistir, que às vezes a gente vai querer ficar só deitadinho em posição fetal, que a gente vai querer chorar, que a gente vai sentir raiva. Eu quero trazer para você hoje que tá tudo bem não estar tudo bem. Tá tudo bem a gente ter emoções ruins, consideradas ruins, a gente ter momentos ruins e que isso não tira o nosso mérito, não tira a nossa verdade, não tira o nosso saber e não nos tira do nosso caminhar. Nem pode nos tirar daquele nosso caminhar. E é um exercício que eu tenho tentado fazer, achar que isso não vai me atrasar, que isso não vai me prejudicar, mas que isso é necessário, é um passo necessário, faz parte do caminhar, entendeu? Faz parte daquilo ali. E muito provavelmente não foi a última dificuldade que eu tive, não foi a última notícia ruim que eu tive. E óbvio, eu posso falar bonito que se eu olhar para trás, quantas dificuldades eu já superei. E realmente, eu já superei muita coisa. E muita coisa muito difícil. Eu já falei para vocês alguns episódios atrás, não sei se é o primeiro episódio que você tá ouvindo ou não, eu já perdi a minha mãe, eu perdi a minha mãe muito cedo, minha mãe faleceu, eu tinha 10 anos de idade. Mas isso é uma coisa também muito importante que eu faço questão de falar aqui hoje. A gente não diminuir as nossas dificuldades, não diminuir os nossos sofrimentos, não achar que a gente é menos que ninguém porque outra pessoa tem outra dificuldade. Cara, cada um tem os seus dilemas, cada um tem as suas coisas. E eu acho que tudo é válido. Não adianta a gente ficar passando pano pra gente no sentido tipo, fulano tem uma doença, fulano tem um não sei o que, fulano tem um não sei o que lá, e eu então tenho que ficar feliz. Isso só piora. A gente tem que admitir também as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, para que a gente consiga superar isso, para que a gente consiga passar por isso. Nem sempre vai ser fácil, nem sempre vai ser bonito. Não é. A vida não é sempre. Eu digo que a vida é bonita, mas nem sempre ela é bonita, entendeu? A vida é bonita, ela é boa, tem muitas coisas boas. Eu já vivi muitos momentos felizes, muitas coisas boas na vida. Já tive muitas conquistas, mas também já tive muitos capítulos desagradáveis na vida. E eu resolvi gravar esse episódio aqui, morrendo de vergonha, pra te dizer. Ou agora eu vou falar com você. É pra te dizer, pra não ter vergonha das suas dificuldades, pra não ter vergonha dos momentos mais desafiadores, dos momentos mais difíceis na sua vida, daquelas coisas que você encrenca mesmo, naquela coisa, cara, eu não consigo passar daqui, eu não consigo fazer, eu não consigo sair daqui, isso pra mim é uma dificuldade muito grande, eu não consigo. Não tenha vergonha. Eu acho que o primeiro passo pra gente superar alguma coisa é a gente admitir aquilo ali. Admitir que aquilo ali é um problema, admitir que aquilo ali não te faz bem, admitir que você tem dificuldade, que você tá triste, que você tá com raiva, sabe? Admitir que você tá revoltado com a vida. O primeiro passo é você olhar pra isso e admitir isso que você quer fugir, entre aspas, mesmo que seja por um bom motivo. Mas olha e admite isso, que é o primeiro passo, mesmo que seja muito pequenininho, é o primeiro passo para que em algum momento, com o conhecimento que você tem, com as tentativas, com o esforço, mesmo que sejam pequenos esforços, em algum momento aquilo ali vai deixar de ser uma dificuldade. Um momento turbulento, ele em algum momento vai passar. Mesmo que seja uma bela merda dizer que tudo passa, que vai ficar tudo bem, nesse momento que a gente tá com raiva, em algum momento a gente vai ver que passou. Porque passou mesmo, passou muita coisa. Mas ainda vem muita coisa, então
a gente tem que buscar os nossos refúgios, os nossos lugares confortáveis. Eu tô falando numa concordância assim bem merda. Eu lamento se hoje não teve assim muita comédia, muita coisa assim pra cima, pra frentex, porque eu realmente não tô nessa vibe toda. Hoje eu digo que eu não tô no melhor carisma, eu não tô no meu melhor, não tô no meu 100%, mas eu fiz questão de vir aqui porque é uma coisa que eu prego, então eu não posso ficar fugindo, né? A gente também tem o direito de se mostrar e de estar, seja com as pessoas que a gente gosta, seja eu aqui me mostrando pra vocês, a gente também tem o direito de estar mesmo quando não tá tudo bem, mesmo quando as coisas estão meio bosta, que você quer chorar, que você quer arrancar os cabelos, que você tá com dificuldade, que você não sabe o que fazer. A gente também pode e deve se mostrar, e a gente tem que treinar também o nosso desconforto, o nosso incômodo quando as outras pessoas fazem isso. E aprender a lidar e dar ao outro o direito e a possibilidade dele dizer como ele se sentiria melhor, como ele se sentiria bem, como ele quer enfrentar aquilo ali. Mesmo que a gente não concorde, mesmo que a gente tenha o ímpeto de ajudar e querer fazer diferente, nem sempre a nossa maneira é a melhor, nem sempre o nosso jeito é o melhor. Porque nem sempre a gente sabe o que tá ali, a gente nem sempre sabe o que vem dali. E acho que é isso que eu tinha pra passar pra vocês hoje. Eu espero que vocês não achem que eu vim pra cá cagar regras. E que eu quero muito que vocês saibam que eu sou um ser humano. Embora eu saiba das muitas coisas, eu também caio, eu falho. E tem uma música, vou cantar hoje, no final. Que eu gosto muito dessa parte, da parte dessa letra que ela diz que o ser humano é falho. E ela fala assim, eu vou desafinar, mas ó, foda-se. O ser humano é falho, hoje mesmo eu falhei, ninguém nasce sabendo, então me deixa tentar. E é isso, eu vou colocar a letra da música, eu vou colocar a música aqui na descrição do episódio, eu acho que vale a pena ouvir essa música. Essa parte me toca muito, e é verdade, a gente tem que ter noção que a gente é falho. É só com essa noção de que a gente é falho que a gente aprende e que a gente tem a possibilidade de tentar e falhar, e tentar e falhar, e aprender cada vez mais, e é o que eu sempre falo aqui, buscar a cada dia, a cada momento, ser uma pessoa melhor, se sentir melhor. O ser uma pessoa melhor é se sentir uma pessoa melhor, não para os outros. Isso é consequência, é ser melhor para você, tá bom? Um grande beijo. Ai, olha, esqueci, ó. Muito obrigada por você ficar até o final. Espero que você tenha gostado, que tenha sido útil para você de alguma forma, que tenha, assim, tocado seu coração. Se você tá passando por um momento menos bom também, fica aqui meu abracinho. Tamo junto. Eu não vou dizer que vai passar, porque às vezes não vai. Não agora. Mas é isso, tá? Manda pra alguém que você acha que precisa ouvir isso, que pode sei lá, se você acha que pode ajudar alguém. É isso. Um grande beijo, forte abraço e até o próximo episódio. Tchau!